Shalom, shalom, povo de Deus. Essa é uma aula de bônus para você que está a fazer o curso, a formação de mapeamento de libertação. Eu trouxe um bônus para você. Aqui na nossa escola Orama School, nós te damos muitos bônus e ensinamentos ricos. Você vai assistir essa aula. Eu vou falar sobre interface dos códigos proféticos. Vou revelar aqui um pouco sobre como profetizar. Abre a tua tela aqui. Nomes, números, datas de nascimento, localização geográfica e outros detalhes microscópicos relativos à sua, ou seja, relativos ao destino profético. Ok. Aqui diz assim, nesse manual que temos, vale a pena notar que não existe passos universalmente aplicáveis sobre como profetizar, pois a profecia é um espírito e a sua articulação está sujeita a diferentes personalidades, caráter, linguagens e habilidades de articulações da pessoa a quem a palavra profética foi confiada. É imperativo que você entenda para que você possa profetizar a ponto de revelar os nomes e números das pessoas e outros detalhes microscópicos. Duas áreas devem ser desenvolvidas. Essa é a área dos olhos espirituais e ouvidos espirituais. Em outras palavras, para você profetizar com precisão, você deve ter a capacidade de ver e ouvir as coisas no espírito. Isso significa que seus sentidos espirituais, especialmente visão e audição, devem ser totalmente desenvolvidos porque esses são os sentidos mais poderosos e eficazes que qualquer profeta pode ter. Atenção. Você precisa prestar atenção. A interface dos códigos proféticos é um nível superior da profecia. Para você chegar até a operar em códigos proféticos, você precisa primeiro espiritualmente desenvolver os sentidos espirituais. Queres aprender sobre os sentidos espirituais e como desenvolver eles? Faça a matrícula na Escola de Profetas, aqui na Orama School. Aqui você vê aqui. Faça. Então, é necessário você entender que existem duas áreas importantes para você conseguir profetizar nomes das pessoas, números, datas de nascimentos, localizações geográficas, como esse vídeo aqui. Assista esse vídeo aqui um pouco. Alguém aqui está com uma fotografia de uma jovem, mas a fotografia que eu estou a ver não é grande, é pequena. Mostra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estou batendo um portão castanho, é a tua casa. Atrás da tua casa há um carro ali. Do lado direito. Quando eu estou entrando na tua casa, estou a ver a tua mãe a lamentar muito. E Deus me disse que você no próximo ano vai prosperar como você nunca prosperou. Foi um dia que Deus me usou muito no profético, através de códigos proféticos, a minha visão espiritual numa profecia florense, que é o mais alto nível da profecia. Deus começou a mostrar as localizações geográficas, como você viu no vídeo, e detalhes fortes, e foram ministrados. Essas pessoas nunca me contaram sobre a vida delas, essas pessoas não me conhecem, essas pessoas
me ligaram, pela primeira vez elas receberam esse impacto profético. Então, é muito importante entender isto. A área da audição espiritual e a área da visão espiritual. A visão espiritual e a audição espiritual são os sentidos mais poderosos que existem. Visão e audição são os mais poderosos que existem. Seja fisicamente, seja espiritualmente também. Então, vamos abrir um pouco esse código dessas duas áreas. Vale ressalvar que na audição espiritual você vai ouvir a voz de Deus. Na audição espiritual você vai compreender os códigos proféticos na voz de Deus. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia vai dizer. O próprio Espírito, você está falando do Espírito Santo, o próprio Espírito testifica, ou seja, fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós conseguimos entender. O Espírito Santo testifica, fala, comunica ao nosso espírito, ao nosso coração, que somos filhos de Deus. Então, essa área do código profético, a área da audição espiritual, a audição espiritual, ela pode vir numa frequência espiritual, pela voz do teu coração. Deus vai usar a tua própria personalidade, o homem interior, para falar contigo. Deus vai usar a voz, a tua voz interior, para falar com você. Então, nos códigos proféticos, é importante você entender que o mais importante não é como Deus vai falar para você. O mais importante é a mensagem que Deus falou. Agora, a maneira como Deus vai falar não é tão importante. O mais importante é a mensagem divina. Por quê? Porque Deus fala de diversas formas. Deus se comunica de muitas formas. Então, é importante entender a mensagem codificada. Então, há um código ali que é o teu homem interior. Deus está a usar para falar com você. Conseguiu entender? Na voz interior. E essa voz é lentamente no teu coração. Amém? Há outra frequência espiritual no código da voz de Deus, que é o código dos pensamentos. Existem 3 tipos de frequência espiritual de pensamentos. Nós, no curso de mapeamento de libertação, temos uma aula que fala sobre frequências de pensamentos. Se você está a fazer esse curso de mapeamento de libertação, vai correr agora, assista aquela aula. Se ainda não assistiu ou se ainda não está disponível, espere de estar disponível. E se você já assistiu esta aula, reveja novamente para você entender sobre frequências de pensamentos. Agora, entenda, se você não se matriculou na Orama School, é a hora de você se matricular para você aprender os segredos espirituais de Deus, os códigos proféticos, aprender sobre mistérios bíblicos. Vem aprender. Se você não se matriculou na escola de profetas, faça a sua matrícula. É um valor, não, aqui em Angola dizemos muito, um valor básico para você se matricular. Faça a sua matrícula. Na escola de profetas, você vai aprender os códigos proféticos de uma maneira elevada. E eu creio que você vai ser usado poderosamente no profético, porque há uma promessa que a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, que todos podem profetizar, uns depois os outros. Faça a sua matrícula. Depois dessa aula, eu creio que você vai fazer a matrícula na Orama School.
Então, existe a frequência espiritual de pensamento. Nós temos a frequência espiritual de pensamentos de Deus, temos a frequência espiritual de pensamentos dos anjos e temos a frequência espiritual de pensamentos do diabo. Ou seja, Deus, através desse código da voz, ele usa o código dos pensamentos. Deus vai usar o teu próprio pensamento para se comunicar com você. Ou seja, Deus vai transmitir pensamentos dele nos teus próprios pensamentos. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, fala que, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Então, dentro da mente de Cristo encontramos os pensamentos. Então, esse código dos pensamentos é a frequência de pensamentos de Cristo nos teus pensamentos. Por isso é que no livro de Colossenses 3, a Bíblia fala que nós devemos buscar as coisas do alto. Então, existem pensamentos que você está a pensar, não é o teu pensamento, é o pensamento de Deus sobre uma determinada coisa. Deus pode falar através de pensamentos proféticos. Esses pensamentos são como um download que baixam na sua mente. Por exemplo, isso pode acontecer em meio à oração. Imagine você está a adorar a Deus, no momento da adoração, de repente começa a dizer pensamentos sobre uma pessoa, sobre uma causa. Isso pode ser a voz de Deus. Então é necessário entender este código ali. E existe a área que é da visão profética. A visão espiritual. Vamos ler um pouco. Vamos ler um pouco do nosso material da Abraham. Vale ressaltar que existem diferenças na graça profética, conforme profetizamos de acordo com a nossa fé e a graça que nos é dada por Deus, embora haja alguma semelhança em termos de como o profético opera. Todo e qualquer homem ou mulher que é chamado para o profético e contará uma narrativa diferente de como Deus revela, certo? Como Deus revela mensagens proféticas a eles. Usamos, ou seja, antes de nós prosseguir aqui, nesse parágrafo, quero explicar um pouco aqui. Cada pessoa que tem a graça profética, Deus lhe usa de sua forma. Existem pessoas que Deus ele consegue ouvir mais a voz de Deus do que ver. E existem pessoas que conseguem mais ver as coisas, as revelações de Deus do que ouvir. Então as mensagens proféticas, elas são direcionadas de acordo com a habilidade mais sensível que você tem. Vamos continuar. Usamos o discernimento do Espírito para entrar no reino espiritual, para descodificar as coisas do Espírito e ver as coisas espiritualmente. A mensagem pode vir de várias maneiras. Entenda agora aqui, esse ponto aqui. Deixa eu fazer a marcação. Olha, a mensagem pode vir de várias maneiras, como flash de imagens, versículos das Escrituras, fragmentos de frases ou impressões. Ao operar no reino profético florense, às vezes a revelação profética pode aparecer em seu espírito como se fossem seus próprios pensamentos, mas é a mensagem diretamente de Deus. Então, nós já falamos sobre a área da audição espiritual, do sentido espiritual. Então, você consegue entender que essas mensagens codificadas
Essas mensagens enigmáticas, porque a Bíblia fala que Deus falará conosco em enigmas, em códigos, elas podem aparecer em flash de imagens, que é que existe a palavra orama. Orama nós encontramos na Bíblia. É uma palavra grega que significa visão acordada, visão na imaginação, que é uma visão fechada. Vamos a isso. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 2, versículo 17 a 18, né? A Bíblia fala que os vossos filhos profetizarão, né? Os jovens terão visões. A palavra os jovens terão visões, essa palavra visões que aparece aí no Novo Testamento, em Atos. Lembrando que o Novo Testamento ele é de origem grega e tem essa palavra que visões que é orama. Dentro da orama nós encontramos a visão orama aberta e a visão orama fechada. Ou seja, a visão orama é uma visão acordada. Visão onar, que os velhos terão sonho, a palavra onar que aparece aí na Bíblia, onar, que é sonho espiritual, significa visão ao dormir. Visão orama é visão acordada. E dentro da visão orama nós temos a visão fechada e a visão aberta. A visão aberta é quando você vê as coisas espirituais com teus olhos físicos. E a visão fechada é que elas vêm, é uma visão mental. Deus vai projetar imaginações na tua mente. Entenda que a tela profética é o quadro da tua mente. O teu olho espiritual é o quadro da tua imaginação. Então, é essas maneiras que estamos a falar aqui, que você vê aqui, flash de imagens. Aleluia. É isso que estamos a falar, que você vê aqui, flash de imagens, versículos das Escrituras, fragmentos de frase ou impressões. É isso que você está a ver aqui. É isso ali que você está a ver. Então, essas flashes de imagens são imagens que vão aparecer na tua imaginação, imagens mentais. Deus vai projetar imagens mentais em códigos proféticos na tua mente. Versículos bíblicos, frases. E atenção, essas frases podem descer em formas de letras em seu espírito. O que é o reino profético florense? O reino profético florense é o mais alto nível da profecia. O mais alto nível do profético é o reino florense, onde a profecia é visível, onde os segredos dos corações são revelados. Então, é isso. Você precisa perceber isto. Imagina você está a orar por alguém e você pode ver imagens mentais aparecem em forma de flash. Ela e aparece. Aparece. Versículos bíblicos. Amém? Então, se você quiser continuar mais esse ensinamento para aprofundar na prática como isso vai se desenvolver, como isso vai crescer, como isso vai fluir, você precisa fazer a matrícula na Orama School. Todo o ensinamento é a base da Bíblia Sagrada, é a revelação bíblica. Venha fazer parte dessa formação profética, Escolas de Profetas.